livro do Josué, capítulo de número 24, verso de número 15. O tema que quero tratar nesta noite é liberalismo, atestado de óbito do cristão. É um tema forte, um pouco agressivo, um tema verdadeiro e emergente para esses dias em que estamos inseridos nessa terra. Josué, capítulo 24, verso de número 15. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 14. Josué 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora ou jogai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Verso 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis. Se os deuses quem serviram vossos pais, que está além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Verso 16. Então respondeu o povo e disse: nunca nos acontecerá que deixemos o Senhor para servir a outros deuses. Pois bem, caros irmãos, por que falar de um título, colocar um título tão forte em uma pregação? Liberalismo, atestado de óbito do cristão. Porque todo cristão que se aprofunda no liberalismo, todo cristão que passa a defender o liberalismo, infelizmente, está assinando o seu atestado de óbito espiritual. A Bíblia fala de 3 mortes: morte física, morte espiritual e morte eterna. A morte física não pode tirar uma pessoa da presença de Deus. A doença, que as pessoas têm tanto medo nesse tempo que estamos inseridos, não pode tirar uma pessoa da presença de Deus. As dificuldades nas finanças, na porta de emprego e tantas outras áreas, não pode absolutamente, de modo algum, tirar a pessoa da presença de Deus. Nenhuma dificuldade terrena, nenhum enfrentamento terreno, nenhuma acusação terrena pode tirar uma pessoa da presença de Deus. Mas a Bíblia fala que o que tira a pessoa da presença de Deus é o pecado. E o liberalismo defende o pecado. O liberalismo aplaude o pecado. O liberalismo traz para dentro de si aquilo que Deus proibiu. O liberalismo, as pessoas que defendem essa doutrina dizem assim: Deus não se importa com nada, tudo pode, não há problema. Imagine, o Senhor Deus só quer o coração, o resto podemos fazer tudo. Apóstolo Paulo, em Romanos 6:1,
Ele faz também essa pergunta nos dias em que ele estava como pregador nessa terra. E ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja maior, o milagre da graça seja ainda mais abundante? E no verso 2 ele responde: óbvio que não, claro que não. Como podemos nós viver ainda no pecado se nós morremos para o pecado? Se morremos para o pecado, como poderemos viver ainda nele? Então o tema que escolhi é forte por causa disso. Liberalismo, atestado de óbito do cristão. Porque toda pessoa que defende aquilo que Deus abomina, ele está assinando o seu atestado de óbito espiritual. Ele está se afastando de Deus. Não importa se está no meio de uma comunidade que se julga comunidade cristã, se não está dentro dos propósitos ou dos parâmetros bíblicos, a pessoa está indo para um caminho, não sei qual é o final deste caminho, mas não é o céu. Porque o caminho que leva ao céu é Jesus. Não é um caminho, é o caminho, não tem outro, não tem parâmetro. Não tem uma porta de escape. Agora é importante nós sabermos que a parte de Deus Ele fez, faz e sempre fará. Nós como seres humanos é que muitas vezes não fazemos a nossa parte. A Bíblia nunca disse assim: e o Senhor Deus converteu fulano ou Bertano ou Cicrano, os personagens bíblicos. O Senhor converteu ele ou ela e eles agora passaram a ter uma vida regada de regalias na parte espiritual. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia diz que quem quiser usufruir desta graça deve converter-se. Se converter é o que a frase diz, não é Deus converter o indivíduo, é a pessoa se converter. Quando nós lemos Deuteronômio capítulo 30, nós observamos ali Moisés nos últimos dias de vida dele, ele estava se despedindo do povo, mas ele queria deixar uma mensagem que impactasse eles. A mensagem que ele deixou é o seguinte: olha, hoje eu tenho este céu, este sol, este dia por testemunha, que eu dei a vocês o direito de escolha, escolher bem ou escolher mal. As pessoas nessa atualidade estão preocupadas com prestígios, estão preocupadas com serem reconhecidas. As pessoas dessa era estão preocupadas com a sua vanglória, com aplausos. Se eu pregasse aqui uma mensagem liberalista, aonde tudo pode, muitos dos bancos que estão vazios aqui não estariam. Só que eu estaria pregando algo que o Senhor Deus não defende. O texto que nós lemos, Josué também estava ao final da sua vida. E Josué resolve, assim como Moisés, aliás, Josué era discípulo de Moisés, Josué faz a mesma coisa, convoca o povo, reúne o povo, e começa a dizer verdades àquele povo, dizendo: olha, vocês aceitaram dentro da vossa casa a idolatria, vocês aceitaram dentro da vossa província altares a Deus estranho, vocês trouxeram costumes mundanos dos amorreus, perizeus, jebuseus para dentro da sua casa, e isso começou a fazer um mal espiritual tremendo no meio do povo de Israel. Eles começaram a se afastar de Deus de um modo que eles não sentiam mais a graça, não sentiam mais o poder, não sentiam mais a presença.
e Deus não atuava mais no meio deles com milagres e maravilhas. Porque eles se afastaram de Deus, eles caíram em um liberalismo. O Senhor Deus tinha imposto regras, o Senhor Deus tinha imposto mandamentos, o Senhor tinha instituído as leis. E eles, como servos de Deus, eles tinham que as cumprir. Mas eles escolheram não cumprir. Eles escolheram secularizar o pensamento. Eles escolheram cair na tentação do liberalismo, onde tudo pode. Qual foi o resultado disso? Eles caíram em uma decadência profunda. Eles estavam vivendo agora dias escuros na vida espiritual. Eles não sentiam mais o poder e a graça de Deus. Josué estava vendo isso e inerte à situação, mas ele se sentiu no final da sua vida, ele se sentiu dentro do seu coração o desejo de deixar uma mensagem de solução para aquelas questões. Qual era a solução? Era esse povo deixar do liberalismo e se voltar a Deus. Qual era a opção que eles tinham? Escolher a Deus ou escolher aos deuses pagãos. A vida é cheia de escolhas. Tem muitas pessoas escolhendo errado. Escolhendo igrejas, entre aspas, que dizem pregar a palavra de Deus, mas não prega contra o pecado. Dizem pregar o evangelho, mas não pregam o evangelho que tem cruz. Ele pode ser qualquer tipo de evangelho, mas não é o evangelho da graça de Cristo Jesus. Porque o evangelho da graça de Cristo Jesus, ele tem cruz. O evangelho da graça de Cristo Jesus, aqueles que vivem verdadeiramente este evangelho são convertidos, mudaram de vida, mudaram de direção, mudaram de rumo. Sabe o que o liberalismo tem feito nesses dias atuais? Os jovens têm caído no pecado da lascívia, têm caído no pecado da prostituição, têm caído no pecado da secularização. Não se adora a Deus pelo que Ele é, mas se adora a Deus só pelo que Ele faz. Isso é secularização. Deus não recebe este louvor. Você, antes de me criticar, você que está ouvindo esta mensagem, leia a Escritura Sagrada em Salmos de número 40, verso 3. Salmo 40, verso 3. Diz ali o que é o verdadeiro louvor. Mas essa secularização desses dias hoje está como a secularização nos dias de Josué. O povo estava preocupado com aquilo que estava rendendo aos seus bolsos. O povo estava preocupado com aquilo que estava tornando eles populares entre as terras circunvizinhanças. Eles não estavam preocupados em agradar a Deus, estavam preocupados em agradar as nações circunvizinhas. E o Senhor Deus usou Josué para trazer uma mensagem a eles, a última mensagem pregada por Josué, porque nós no final do capítulo 24 nós já vemos que Josué já passa o cajado para o seu sucessor e ele vai dormir com o Senhor, termina os seus dias. Mas o recado que ele deixou para aqueles servos de Deus é o recado que eu quero servir como servo de Deus hoje também para transmitir. Essa secularização deste mundo atual que estamos vivendo, ela pode render multidões. Eu vou em tal lugar porque lá tem muita gente. Eu vou proceder de tal forma porque tem muita gente, muito aplauso. Eu vou tomar tal atitude porque todos gostam de fazer isso. Mas e se não é a vontade de Deus? Qual é a consequência disso? Todos têm medo do famoso
dessa doença que está acometida no mundo todo, esse Covid, todos têm medo. Só no Brasil, mais de 400 e tantas mil pessoas desceram à sepultura. Mas escute bem, se não é por o Covid, é por outro problema, outra dificuldade física, e as pessoas descem à sepultura. Essa sepultura que nós vemos aí quando o corpo tomba, isso não separa ninguém de Deus. Apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 8, a partir do verso 35. Nem a morte poderá nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Então, escute bem, as pessoas se preocupam muito com a doença não pode te separar de Deus, não pode te afastar de Deus. As pessoas se preocupam muito com a vida financeira. Uma pessoa ser pobre ou rico, ou milionário, ou muito pobre, não faz diferença para separá-lo diante de Deus. Uma pessoa que enfrenta muita luta e dificuldade nessa vida, isso não faz diferença para separar ele de Deus. O que faz diferença é a sua fidelidade para com Deus. A Bíblia diz: o pecado nos separa de Deus. O pecado nos afasta de Deus. A desobediência a Deus é que nos afasta dele. Não as consequências da vida, não o que nós temos no bolso, não se temos um corpo saudável ou são, mas é uma vida espiritual diante de Deus, defendendo os princípios de Deus, defendendo a hierarquia da família, defendendo tudo aquilo que Deus aprove e que Deus estabeleceu, instituiu como regras. Um dia uma pessoa disse para mim: pastor, a Bíblia tem muitas regras, a Bíblia tem muitas leis. E o Senhor Deus me deu uma sábia resposta para responder para aquela pessoa. Eu disse: são 513 leis, mas são 8.850 promessas. As promessas que Deus fez superabundam os pedidos, as ordens que Ele deu. Mas as pessoas só olham para a lei que Deus deu como proibir coisas que Ele deu nome de pecado. Esse é que é o maior problema. Tem pessoas que chegam a uma rosa, às vezes a rosa bonita, maravilhosa, com uma fragrância muito boa, a pessoa não dá valor a essa rosa e a fragrância dela, mas a pessoa já vai criticando: ela tem espinho. Esqueçam os espinhos. Além da fragrância de servir a Deus, além da doçura, da fidelidade, da bondade de Deus para conosco, não olhe para as regras que Deus estabeleceu para nós. Ele estabeleceu a regra, foi para o nosso bem. Em Êxodo 20, é registrado na Escritura Sagrada, por exemplo, traz ali a leitura das tábuas dos 10 mandamentos. Veja como o Senhor Deus é altruísta, como Ele trabalha para nós e por nós e em nós. Dos 10 mandamentos, os 4 primeiros são para Ele. Os outros 6 são benefício para nós. Tudo que Deus faz é para nos abençoar, para nos ajudar. O povo hebreu tinha caído em uma decadência tremenda espiritual, tremenda, por causa do liberalismo. Tudo que Deus tinha mandado eles fazer, eles faziam exatamente ao contrário. E Josué então reúne com eles, conta-lhes a verdade, abre um leque no entendimento deles, dizendo: este Deus que vocês abandonaram é o Deus que não abandonou vocês lá no Egito. Esse Deus que vocês abandonaram é o Deus que não abandonou vocês nos enfrentamentos lá no deserto. Esse Deus que vocês abandonaram é o Deus que nunca deixou-vos de mão em meio a tanta peleja na terra de Canaã.
Foram 40 guerras e 40 vitórias. E este povo agora simplesmente, porque eles queriam ser aplaudido pelas nações circunvizinhas, eles começaram a abrir leques. Deixavam então eles fazerem altares de Deus pagão em terra santa. Havia uma mistura, uma mistura. O Senhor Deus havia determinado aquele povo para que eles não se misturassem com os amorreus, com os perizeus e tantos outros. Eles se misturaram. O Senhor, todas as ordens que o Senhor Deus deu, eles fizeram questão de dizer: não tem problema, deixa para lá. Deus não liga para isso. E nessa atualidade que nós estamos é igualzinha. E nós vemos multidões caminhando para um caminho que não é o caminho da salvação. E qual é a função de quem conhece a verdade? Ficar calado? De modo algum. Jeremias, ele começa no seu livro a profetizar consequências pelos erros e delitos do povo judeu. Quando ele está chegando no final do livro, no final do seu ministério, ele diz assim: eu não aguento mais as pessoas dizerem que eu só profetizo coisa ruim, eu só digo que vai acontecer coisa ruim, eu só alerto eles, mas eu não suporto mais isso. E ele vai fazer uma oração a Deus e entregar o seu ministério, dizer: Senhor, eu preciso mudar o rumo da coisa. Mas ele fazendo essa oração a Deus, ele dá uma brecadinha, tem uma vírgula no texto, e ele diz assim: espera lá, Senhor, eu não posso, Senhor, porque é mais forte que eu. Há uma chama de fogo que está dentro do meu coração para anunciar as tuas verdades. Quem teve acesso à Escritura Sagrada, quem tem acesso às verdades, o que ele faz, o que ela faz, a pessoa está nas suas mãos a possibilidade de salvar uma alma para se perder na eternidade. Então, por que pregar palavras deste modo, igual ao título da mensagem hoje: liberalismo, atestado de óbito do cristão? Porque uma pessoa que diz servir a Deus, mas aceita tudo que o mundo aplaude, é liberalista, está assinando o seu atestado de óbito espiritual. Não é morte física, não é morte eterna, é morte espiritual, é o céu cerrado. E é a Bíblia que diz. Agora Josué reúne o povo, alerta o povo, orienta o povo e diz a eles assim: olha, o negócio é o seguinte, a minha parte é avisar, a minha parte é anunciar, a minha parte é orientar, a minha parte é redarguir, corrigir e ensinar. Agora tem uma coisa: não cabe a mim escolher. É o texto que nós lemos, verso 14, não foi? Não cabe a mim escolher, cabe a vocês escolher. Se quer viver uma vida de secularismo, se quer viver uma vida de liberalismo, ou se quer viver uma vida na espiritualidade de Deus. E ele ainda coloca ali as duas pautas, os dois resultados. Se escolher Deus, os ensinos de Deus, as vontades de Deus, bem-aventurança eterna. Se escolher se voltar contra Deus, levantar altares a deuses estranhos, abominar tudo aquilo que Deus aprova, terá a consequência eterna. Se viver um dia sem a presença de Deus na terra já é tão doloroso. Às vezes a gente comete um delito que a gente sabe que o Senhor desaprova, e aquilo fica angustiando o coração da gente, e é difícil aquele dia passar, até que a gente faz uma oração e diz: Senhor, derrama sobre mim sua graça e a sua piedade e misericórdia. É difícil passar um dia, imagina passar uma eternidade sem Deus. Angústia, dor, aflição. E ainda a Bíblia fala
porque não pregam mais. Mas ainda a Bíblia fala que há um lugar chamado inferno, onde o fogo nunca apaga, a chama nunca cessa. Aquele que anda pelo caminho do Senhor usufruirá de uma eternidade gloriosa. É o cheiro da rosa. Aquele que defende o pecado, que defende o liberalismo, é o cheiro de enxofre. Aqueles que defendem o pecado, saiba que o pecado, ele cobra um preço muito mais alto do que qualquer pessoa gostaria de pagar. Aquele que sente o perfume do pecado, não é? O desejo de pecar. Saiba que esse cheiro um dia vai ser cheiro de enxofre. O Senhor Deus estabeleceu regras para o nosso bem. O Senhor Deus estabeleceu regras para a nossa bênção. O Senhor estabeleceu regras para a nossa bem-aventurança. Veja o mundo como está. Veja o ciclo vicioso que está o mundo. Ontem à tarde conversei com um amigo meu que ele é corpo de bombeiro. E eu disse a ele, como estão as coisas do corpo de bombeiro, que sempre eu passo lá e eu vejo que vocês estão sempre na correria. Ele disse, olha, só aqui em Novo Horizonte nós atendemos, esta semana que passou, 8 tentativas de suicídio. Por quê? Há muitas pessoas que estão se suicidando para se ver livre de uma doença, se ver livre de um problema, se ver livre de uma dificuldade. E quando a gente anuncia o reino de Deus, dizendo que Jesus é a porta e esta porta está aberta, a pessoa fecha os olhos, a pessoa tampa os ouvidos, a pessoa não quer vir para Jesus. E quando se pergunta a pessoa, olho no olho, e diz, por que você não quer vir para Jesus, se você sabe que Jesus é a única saída? Sabe o que a pessoa começa a falar? Das regras que Jesus determinou. Já teve jovem que eu fui aconselhar, e o rapaz me disse assim, é que eu não vou resistir ficar sem adulterar. Porque Deus proibiu, então é melhor perder a eternidade e cometer tal delito do que obedecer a Deus. Sabendo que a bênção sexual é dada por Deus no matrimônio. E é uma bênção de Deus. Então a pessoa não precisa cair nessa decadência moral, nessa nojeira, porque a pessoa consegue fazer as coisas certas segundo a vontade de Deus. E aí vai ter um matrimônio ao sólido, vai ter uma vida conjugal abençoada, vai ter um lar consagrado a Deus. Mas veja que a pessoa então coloca como parâmetro a obediência, dizendo assim, não, eu não vou para esse Deus porque ele impõe regra. Mas aí você vai conversar com essa pessoa trabalha em uma empresa, e na empresa ele cumpre regra. Essa pessoa pega a fila de banco e na fila do banco ele cumpre regra. Essa pessoa é motorista e no trânsito ele cumpre regra. E tudo isso poderia passar por cima que a consequência era mínima. Agora, não cumprir as regras de Deus, a consequência é eterna. E as pessoas brincam com salvação. E o liberalismo que eu estou pregando contra hoje, o liberalismo tem adentrado nas igrejas. E jovens têm caído. Irmãos têm caído, irmãs têm caído, pastores têm caído no liberalismo. Aceita-se tudo com quem que fosse normal, nada disso. Nada disso. O Senhor Deus é 3 vezes santo. E Josué estava ensinando aquele povo e dizendo, olha, eu estou fechando meus olhos, mas eu coloco na vossa mão a escolha. Pode escolher. Assim como Moisés tinha falado em Deuteronômio 30, Josué fala aqui.
Escolha o bem para que viva. O céu é por testemunha, disse Moisés lá no Deuteronômio 30. Josué aqui faz um altar de pedra e faz uma oração a Deus e diz: essas pedras são testemunhas de que eu estou lavando as minhas mãos e anunciando as verdades. Cada um de nós que estamos aqui somos conhecedores da verdade. Nós temos a responsabilidade de levar esta santa verdade de Deus, de dizer que o Senhor Deus estabeleceu regras, sim, mas essas regras são pequenas coisinhas para tanta coisa boa que Ele tem para nós. Tanta coisa boa. Eu citei aqui sobre o matrimônio. Eu poderia citar em tantas outras áreas. Eu vejo, vivemos em uma sociedade em que é aplaudido uma pessoa que é trapaceiro. Mas uma pessoa trapaceira precisa desviar dos outros na rua. Uma pessoa trapaceiro precisa se esconder. Uma pessoa trapaceira precisa fugir. E aí o Senhor Deus, sabe o que Ele determina? É que nós sejamos honestos. O honesto não precisa fugir. O honesto não precisa correr. O honesto não precisa desviar de ninguém. O honesto não precisa andar com a cabeça baixa. Ele anda com a cabeça alta. Isso é um valor maravilhoso. Mas o problema é que essa histeria que as pessoas têm de posses, posses e posses, as pessoas são incapazes de ver isso. Eu vou contar um pequeno testemunho que cabe muito bem hoje nessa nossa ministração. Um homem tinha uma propriedade de 3,5 alqueires de terra. E ele foi desgostando e se desgostando daquela propriedade, e ele disse: quer saber de uma coisa, eu vou acabar com isso, eu vou vender, vou parar por aqui, depois eu vejo o que eu faço. E então ele vai numa corretora e lá ele coloca lá o número do telefone dele, e já um homem liga para ele: o senhor está vendendo tal propriedade? Sim, eu estou. Eu vou mandar meu representante aí. Dali a pouco chegou lá o corretor. Ele mostrou toda a propriedade para o corretor, mostrou a casa, mostrou as benfeitorias. Assentaram debaixo de uma sombra e esse corretor falou: agora eu vou ligar para o homem que quer comprar, falando para ele das características desse sítio, para ver se ele interessa comprar ou não. E no telefone esse corretor começa a dizer: senhor, o sítio aqui é muito bom, a terra é plana, mas um pouco lá embaixo tem 3 açudinhos de água, e eles caem em cachoeira, um em cima do outro. Tem um gado gordo de uma parte da propriedade. Na entrada da propriedade são coqueiros dos 2 lados, um portão muito bonito, uma casa debaixo de belas sombras e arrodeado de varanda. E essa casa não tem 1, não tem 2, não tem 3 quartos, tem 4 quartos, sendo 2 deles suítes. E foi dizendo, e está localizado muito próximo a uma pista, fácil locomoção. Foi falando das qualidades daquela propriedade. E então o homem que estava no telefone do lado de lá disse: olha, eu tenho interesse, eu quero comprar essa propriedade. Qual é o valor que o proprietário quer dela? Quando o corretor pega o telefone e olha para o lado, para o homem que estava vendendo a propriedade, ele estava aos prantos, chorando. E esse homem, o corretor pergunta para ele: olha, o homem lá se interessa na propriedade, e quanto vale essa propriedade? Ele falou: não tem dinheiro que paga, eu não vendo mais ela. Porque você falando das qualidades dela, lá para este homem que quer comprar, você me fez eu enxergar aquilo que eu já tenho nas minhas mãos. O maior problema de uma pessoa que parte para o liberalismo e para o secularismo, que quer seguir as tendências do mundo, é porque não dá valor naquilo que Deus deu para ele. Está com tampão nos ouvidos e o lacre no olho. Aquele que serve a Deus com fidelidade, tudo é diferente para ele ou para ela. O Senhor nunca deixou de mão.
O Senhor sempre agiu veementemente com prudência, com fidelidade para com os teus filhos amados e queridos. O problema é que as pessoas, na primeira propaganda que o mundo tem, uma porta aberta, a pessoa quer ir, quer se apostatar da fé, quer deixar do caminho da verdade para seguir uma mentira. Aquele homem só conseguiu ver as qualidades daquilo que ele tinha na mão, usufruindo, degustando todo dia. Ele não conseguia dar valor. Ele só deu valor porque alguém que não tinha o desejo de ter. E disse: coloque o preço que eu fico. Com todas essas qualidades eu quero. Tem pessoas dentro da casa de Deus que não dão valor naquilo que Deus tem feito. Saiba que tem muitas pessoas que estão lá fora com uma vida desgraçada em todas as áreas da vida, que gostaria muito de estar usufruindo e degustando das coisas que Deus tem para a tua vida e já tem te dado. É essa que é a questão. A conversão não é Deus que te converte, é você que se converte a Deus. Mudar a pregação do Evangelho, a pregação que prego agora, o que você quer de Deus? Nada disso. A pregação do Evangelho, eu vou te falar o que Deus quer de você, exige de você. Essa é a pregação do Evangelho. E cabe a pessoa escolher. Aí falam tanto no capítulo 2 de Efésios, onde o apóstolo Paulo fala que a salvação é pela graça. Só que esquece que o texto não termina aí. A salvação é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Quem tem fé obedece. Quem tem fé acredita veementemente. Quem tem fé não desiste. Quem tem fé não negocia. Quem tem fé não volta atrás. Quem tem fé não tira a mão do arado uma vez que pôs. No tempo de Josué, eles levantavam altares de Deus estranho na Terra Santa. Hoje o negócio dos cristãos, de um modo geral, não é levantar altar de outros deuses, é levantar altar de si próprio. Antropocentrismo é o homem no meio, é o homem sendo maior. Eu não vou fazer isso para Deus porque eu acho que não deve ser assim. Você acha que Deus se importa com esse tipo de atitude? Liberalismo é certamente um atestado de óbito para o cristão, e quem defende pode estar dentro de uma igreja 40, 50 anos, mas se está vivendo uma vida de liberalismo, não tem o nome escrito no livro da vida. Esse texto que nós recitamos aqui de Efésios capítulo 2, se você for seguindo ele a partir do verso 14, sabe o que está escrito? O Senhor nos salvou pela graça, mediante a fé, não é pelas obras, mas é para as boas obras. Uma pessoa que vem para Cristo Jesus, o propósito de Jesus é capacitar ele, para usar ele, para capacitar outros. Sempre foi assim. Nós vamos encaminhando para o final, mas é importante que nós leiamos o verso de número 15, o finalzinho do verso 15. Olha o que Josué diz: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Verso 16. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servir a outros deuses. Fizeram uma promessa, não foi? Nunca que nós vamos deixar. Está vendo esses mesmos povo aqui, esses mesmos filhos aqui, que falaram que nunca mais ia deixar? Nós vamos voltar ao Senhor e nunca mais nós vamos ser liberalistas. Aquilo que o Senhor Deus determinou, nós vamos nos esforçar para fazer. Se nós não fazer, pelo menos nós não vamos defender o que é errado. Nós vamos dizer: erramos, falhamos, e o Senhor vai nos ajudar a levantar. Sabe o que aconteceu com esse povo?
Josué dorme no Senhor. Tempos depois, esse povo o que faz? Levanta altares para Deus estranho. Negocia a sua fé. Negocia o seu princípio. Abomina tudo que é a vontade de Deus. E o Senhor Deus resolve levar eles 70 anos cativos na grande Babilônia. O que nós devemos fazer nesses dias atuais que nós estamos vivendo? Assim como testemunho do homem do sítio, primeira coisa, nós darmos valor, abrir os olhos e ver tudo que Deus já fez, está fazendo e vai continuar fazendo pelos seus. Primeira coisa. Segunda coisa, a lembrar que todos têm o direito de escolha. Se alguém escolheu servir ao mundo, a minha parte é orientar, ensinar, redarguir, orientar, ajudar. É a minha parte. Não é aderir aos meus princípios, porque a maioria aderiu a princípios mundanos. Não é isso. Não é aprovar, porque a grande maioria aprovou, não é isso. Eu preguei uma mensagem, está no YouTube lá, sobre quando Jesus, sendo ainda menino, estava pregando no templo, e Maria e José já tinham ido embora com a multidão, o texto fala. Deixaram Jesus para trás porque a multidão tinha voltado para o Egito. Quem diz servir a Deus não está preocupado com os holofotes, com os aplausos. Quem diz servir a Deus não está preocupado se vai receber reconhecimento ou não. Se eu tivesse às vezes pregando aqui uma mensagem de ricas bênçãos, que eu posso pregar também no dia que o Senhor determinar. Talvez nessa live tivesse 200, 300 pessoas. Igual trouxemos esse tempo uma mensagem lá em Cafelândia, 340 e poucas pessoas estavam conosco, ao vivo ali. É uma mensagem de bênção. A mensagem que estou pregando hoje é a maior bênção que Deus nos deu. Porque o Senhor nos repreende por meio da sua palavra. Foi o que aconteceu aqui, Josué disse. Porém eu vos digo, hoje é para o vosso bem. É para o vosso bem, mas cabe a vocês escolher. Porque eu e a minha casa já escolhemos. Nós escolhemos Deus. O que Ele determinar está bom. O que Ele fizer está ótimo. O que Ele instituir por lei ou decreto está excelente. Mas a minha preocupação é com outras pessoas que estão indo para onde a banda toca mais alto. E isso é um perigo, esse secularismo. Porque normalmente quando acontece secularismo é por causa do liberalismo. É porque pode tudo. Agora eu fico imaginando o dia do juízo final, aonde a Bíblia diz que todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. O problema é neste dia, porque aqui os seres humanos têm argumentos para tudo. Eu erro porque o fulano me ludibriou. Eu falho porque o fulano me enganou. Eu falo porque falharam comigo. Eu quero ver diante de Deus. Falaram o que para Jesus? Senhor, olha, eu falei porque o Senhor falhou comigo. Quem vai ter a petulância de falar isso? Se sendo Jesus a segunda pessoa da Trindade, se esvaziou de todo o poder e veio aqui na terra para morrer em nosso lugar, para pagar uma dívida nossa. A cédula do pecado que era contra nós, que não tínhamos possibilidade de pagar, Ele pagou. E agora o que Ele requer de nós é uma vida de santidade e de fidelidade aos seus princípios. Para o bem dele? Não, Ele é Deus, é para o nosso próprio bem. Era o que Josué estava ensinando lá, orientando.
e dizendo: vocês têm a escolha, mas escolham bem para que vivam bem. Se escolheram mal, viverão mal. Eu quero, antes de terminar, ler um versículo para alegrar nossa alma. Esse versículo está escrito em Deuteronômio. Volto para trás um pouco. Deuteronômio capítulo 30. Versos 6, 7 e 8. Deuteronômio 30, 6, 7 e 8. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, não tenha medo, nem vos espanteis, não se espante, diante dos perseguidores, porque o Senhor vosso Deus é aquele que vai convosco, Ele não vos deixará, Ele não vos desamparará. Deuteronômio 31, verso 7 agora. E chamou Moisés a Josué, e disse aos olhos de todo Israel, olhem o que o Senhor Deus usa Moisés para dizer a Josué, que depois disse ao povo lá, em Josué 24, olha o que ele disse, 31, verso 7, Deuteronômio. E chamou Moisés de Josué e disse aos olhos de todo Israel: esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais dar-lhe, e tu os farás herdar aquela terra. Era pela força deles? Era por eles serem homens avantajosos? Era pelos predicados deles? Não. Por que razão, motivo e circunstância, antes que ele chegasse lá, Moisés disse: vocês vão conseguir, vocês vão vencer. A parte de vocês é se esforçar e não desanimar. Verso 8 está a resposta. Sabe por que eles iam vencer? E iam herdar a terra prometida? Sabe por que esta igreja vai vencer e vai herdar a terra prometida? O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará. Não temas, nem se espante. Continuemos na fidelidade diante de Deus. Em meio ao mundo secularista, em meio ao mundo capitalista, em meio ao mundo que o liberalismo está tomando conta. Você que está em casa, os irmãos que estão aqui, eu devo me policiar e dizer a frase igual Josué disse: eu e a minha casa escolhemos, tomamos a sábia decisão de servir voluntariamente, piedosamente ao Senhor. Que essa palavra fique em nosso coração e que nós não sejamos um desses que estão assinando o atestado de óbito espiritual, defendendo o liberalismo. Pode tudo, nada se pode proibir, porque tudo, cada um tem a sua verdade. Só existe uma verdade e não é de cada um, é de Deus. Infelizmente, aqueles que hoje lombam e sorriem, o dia diante do juiz de Deus, vão chorar amargamente. Feliz aquele que ouve uma palavra dura como essa, reflete a sua vida, reestabelece um novo rumo, se converte ao Senhor, e pela infinita misericórdia do Senhor, trilha os caminhos obedecendo a Deus, e depois vai usufruir da gloriosa eternidade.